Então, aqui na questão 1, então, ele atende os requisitos do item 72 da norma, né? Que é o plano detalhado mais expectativa em terceiros. Tudo bem? E aí, o que ele pede aqui? Ele pede como deverá ser tratado esse gasto, né, como eu vou dizer, nas demonstrações de 31/12. Então, ele vai ter que reconhecer uma provisão. Como é que ele faz esse reconhecimento de provisão? Então, ele cria lá no passivo uma provisão para reestruturação, que vai estar lá na DRE, faz um débito, né? E depois ele faz um crédito de provisão para reestruturação lá no passivo circulante ou passivo não circulante. Por que valor que ele faz essa provisão? É de 1.200. Então, aqui o evento que gera obrigação, ela é do tipo não formalizada, lembrando lá do item 14, né? Era do tipo não formalizada, e ela se ancora no item 72 da norma, que diz sobre o plano detalhado e as expectativas em terceiro. Se ela fez essas duas, ela atingiu o que a norma pede sobre a questão de evento que gera obrigação, tá certo? Então, evento que gera obrigação para esse tipo aqui de passivo, que é a reestruturação, precisa atender isso, tá certo? Então, 10/11 de X7, ele toma conhecimento dessa questão do banco. Tá? E aí, ele quer saber o que vai fazer no tratamento contábil para 31/12. Mas o que ele fala aqui também é que essa legislação ela foi sancionada e introduz questões básicas para o ano que vem. Né? E o banco estima que vai gastar 300 mil para treinar os funcionários. Aqui, como nós estamos trabalhando com passivo, eu tenho uma obrigação presente. Então, o que eu tenho aqui? Por que eu estou me fazendo essa pergunta? Porque teve uma mudança na legislação. Veja, o treinamento ainda não foi realizado, então essa é uma coisa. Mas uma segunda coisa é que não tem um evento que cria a obrigação. Certo? Se a gente for lá no CPC 25, deixa eu pegar aqui que eu vou ler para vocês. Então, o que é um evento que cria obrigação? É um evento passado que conduz a uma obrigação presente. É chamado de um evento que cria obrigação. Para um evento ser evento que cria obrigação, é necessário que a entidade não tenha qualquer alternativa realista se não liquidar a obrigação criada pelo evento. Então, veja, essa lei criou algo que a empresa não consegue se furtar a pagar? Eu não vejo isso. Ela quer, obviamente, fazer um treinamento para os seus empregados, mas ela não necessariamente terá que fazer. Certo? Os empregados podem, por exemplo, se virar por conta própria, às vezes. E não obrigou ela a ter esse treinamento. Ela pode fazer se ela quiser. Tá? Mas, professor, uma pergunta. Oi. Não tem a questão de gerar expectativa? Se gerar expectativa, ela não tem a obrigação de cumprir? Sim, mas ela, em algum momento do texto, você identificou que ela disse aos funcionários que vai fazer
ou alguma coisa nesse sentido? Ou disse ao mercado que vai treinar os seus funcionários? Ah, tá. Não, é só pelo fato da mudança da legislação. Aí o meu pensamento foi, mudou a legislação, se a pessoa lê a legislação, ela vai falar, não, então gerou expectativa, a empresa tem que cumprir com essa legislação, por isso que eu estou perguntando. Sim, não, boa pergunta. A questão é, a legislação, ela obriga a empresa a seguir a legislação ou ela obriga a dar treinamento? Qual a diferença? Né? Entendi. O banco vai dar o treinamento porque ele quer, tá certo? Entendi. Da mesma maneira, primeiro eu não vejo que há essa obrigação legal, não é? A hora que eu vou para o outro lado, que é a obrigação não formalizada, né, eu também não vejo essa questão. Por quê? Porque ela precisa gerar expectativa em terceiros, né, e eu acho que ela não fez isso. Tá? E ela também não tem um plano lá que diz assim, ó, toda vez que tiver uma mudança da legislação, eu vou fazer um treinamento. Certo? Entendi. Então, o caso, pelo menos, não nos diz isso. Se você identificar na empresa que tem tudo isso e gerou expectativas em terceiros, ela fez um comunicado ao mercado, por exemplo, se é uma empresa de capital aberto, uma mudança significativa, e ela falou que vai ter que rever sistemas e qualquer coisa para isso, talvez ela possa encarar isso como uma provisão. Tá? Então, nesse caso aqui, não vejo como isso seja uma provisão, tá? Ela pode, talvez, se isso for algo muito significativo para ela, ela pode tentar tratar como um passivo contingente, né? E divulgar, por exemplo, notas explicativas se esse valor for relevante. Certo? Ok, obrigado. Eu enxergo. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, é a hora. Professor? Pode falar. Nesse caso que é essa geração de expectativa em terceiros, no caso de gerar expectativa nos trabalhadores, nos funcionários de dentro da empresa, também valeria isso? Por exemplo, Sim. Se fosse falar em uma obrigação não formalizada? Sim, vale tanto para público interno quanto para público externo. Tá? A norma não diz qual é o público, como eu vou dizer, qual é o público, se tem que ser o interno ou se tem que ser o externo. Tá Só de gerar, se for um terceiro, houve a geração de expectativa, já está dentro. Exatamente. Tu vê a hora não, perfeito. Aqui vamos lá no 14. De novo. Então, a gente está falando de obrigação não formalizada, tá certo? Uhum. Então, obrigação presente. Aqui, ó, obrigação não formalizada é uma obrigação que decorre das ações da entidade, por via de padrão de práticas, de políticas publicadas ou de declaração atual suficientemente específica, a entidade tem indicado a outras partes que aceitará certas responsabilidades. Como consequência, uma expectativa válida nessas outras partes. Então, veja que essas outras partes, não está dizendo que é uma parte interna ou externa, está dizendo que são outras pessoas que estão ligadas de alguma maneira à entidade. Tá? Aqui possa ser cliente, governo, sociedade em geral, etc. Certo, obrigado. Professor, eu não consigo compreender totalmente esse raciocínio do exercício 2. Afinal, como que fica como deve ser tratado esse valor de 300 mil nos relatórios? Ele não vai fazer nada, Felipe. É o Felipe que falou? Isso mesmo. Ele não tem que efetuar nenhum lançamento, então. Não tem que efetuar nenhum lançamento. Por quê? Porque a gente não conseguiu identificar a obrigação presente. Certo? Como a gente não conseguiu identificar, eu não tenho uma condição daquele tripé para reconhecer o passivo, para reconhecer a provisão. Daí eu só comento isso na resposta, então. Não tem continha nenhuma. Não tem nenhuma conta, nem nenhum lançamento. Ok. A primeira pergunta que a gente deve se fazer aqui é a
nesse caso, esse 250 mil que ela gasta, ela já desembolsou, né, há 2 anos. Então, esse primeiro 250 mil está desembolsado. O que ela fez com isso? Em geral, esses revestimentos, como duram mais de 1 ano, eles se melhoram a vida do ativo, né? Ou se eles trazem o ativo para condições de uso, eles devem ser ativados. Tá? Então, esse revestimento vai ser ativado lá e depreciado por 4 anos, que é quando ele tem que fazer a substituição. Então, eu paguei lá no ano, saiu do caixa, entrou em ativo. E eu vou, como isso aqui, obviamente, não tem valor residual, eu vou depreciar por 4 anos o valor 250 mil por 4, dá 250, 25, 12, 65 e 62.500, alguma coisa assim. Então, eu vou pegar esse valor e vou depreciar ano a ano, tá certo? Eu vou depreciar esse valor de 62.500 por ano. Agora, e para o próximo? Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Lembrando lá, então, que quando o CPC nos diz, não sei porque eu parei de compartilhar, o CPC nos diz que quando eu tenho uma obrigação presente, eu tenho uma obrigação presente, então aqui ele vai tratar no 15 de obrigação presente. E aqui ele vai dizer aqui, eu vou resumir porque está em vários parágrafos. Ele vai dizer para a gente que eu só tenho uma obrigação presente, resultado de eventos passados, se eu tenho algo que eu não posso me furtar a pagar. Certo? Então, se eu tenho... está aqui no 17. Para que o evento que cria obrigação, é necessário que a entidade não tenha qualquer alternativa realista senão liquidar a obrigação. Então, veja, eu estou aqui no 2º ano do meu forno, do meu revestimento. Se eu encerrar amanhã, eu tenho que pagar por isso? Não, não tenho que pagar por isso. Eu já paguei lá de trás e estou usando agora. Então, o gasto de daqui 2 anos, eu não tenho que fazer qualquer questão em relação à provisão. Porque ele é um gasto que, por mais que eu tenha a cada 4 anos, eu não faço provisão. Certo? Eu posso reservar lucros da empresa para financiar o gasto desse revestimento? Posso. Eu posso separar um pedaço do lucro dos anos e pôr numa reserva de lucros lá, e quando vier, eu baixo essa reserva de lucros. Posso fazer isso? Posso. Mas eu crio uma provisão para fazer isso? Não, eu não crio uma provisão para fazer isso. Porque ainda a empresa tem alternativas que não desembolsar esse valor. Que alternativas ela tem? Ela tem a alternativa, por exemplo, desse forno quebrar. E eu não mais ter que fazer o revestimento dele, porque eu não vou mais usar ele. Eu tenho a alternativa de vender. Eu tenho a alternativa de encerrar essa linha de atividades. Então, eu tenho diversas coisas que podem ainda ser feitas que eu não vou ter um evento que me gera essa obrigação. Tá certo? Então, para eu reconhecer uma provisão, o evento passado que gera uma obrigação, ele já tem que ter acontecido e eu não consigo me livrar dele. Eu não tenho outra alternativa senão pagar isso. Tá certo? Veja, se eu encerrar a atividade dessa empresa agora, eu não preciso fazer o revestimento do forno, mas o direito dos empregados que trabalharam até a data do encerramento, eu preciso pagar. Então, veja, mesmo que eu encerrar a atividade, eu ainda tenho que pagar o valor que eu devo para os empregados. Vejam como é sensível a diferença. Uma coisa, por mais que aconteça qualquer coisa, a empresa queime, né? Vamos supor que ela estava lá em Beirute naquela explosão, certo? Eu tenho que pagar os empregados lá. Eu tenho como não pagar os empregados porque explodiu a minha fábrica? Não. Então, isso eu já tenho que pagar. Tá certo? Então, essa é o cuidado desse evento passado que gera obrigação. Tudo bem? Professor. Oi, pode falar. E a provisão também não deve ter valor incerto? A provisão, assim, o que tem valor certo e data de vencimento certo é o que a gente chama de passivo genuíno. Ela é um passivo. Eu já sei para quem eu devo, quanto eu devo e quando eu vou pagar. A provisão, o que ela é? Ela é um passivo que você ainda não sabe tudo direito. O que é que você não sabe direito? O valor direito e nem a data direito, ou um dos dois, ou os dois juntos. Certo? Essa aqui, por exemplo, ele até sabe o valor e até sabe a data. Mas ele quer saber
Se eu tenho algo que eu sei o valor e a data, eu sei que vai sair do meu bolso, eu não devo fazer provisão? Não, não deve. Porque o que falta aqui para ele é o evento passado que gera a obrigação presente. É porque eu coloquei isso como justificativa da questão. Estaria errado? Isso o quê? Que o valor A justificativa que é o valor? O valor é certo, né? Isso. Não é esse o problema dele. Tá certo. Tá? Essa é uma característica do passivo, tá? Que ele tem valor, da provisão, perdão, que ele tem valor ou data incerta, mas ele não é um critério para reconhecimento. Quais são os critérios para reconhecimento? Os 3 itens do item 14 aqui. Opa, parei de compartilhar. Quais são os itens que eu preciso olhar para saber se uma provisão precisa ser reconhecida? São esses 3 aqui. Certo? Então, se um desses 3 não for satisfeito, aqui, ó, se uma delas não for satisfeita, eu não reconheço provisão. O que eu não consegui encontrar é uma obrigação presente como resultado de evento passado. Por que precisa ser resultado de evento passado? Porque se não for evento passado, eu abro margem para todos os eventos que não ocorreram ou que ainda pode ocorrer. Imagina você ter que fazer várias provisões. Se eu colocar, por exemplo, de resultado de eventos futuros incertos, você precisa estimar a probabilidade de um meteoro atingir a Terra e fazer uma provisão para isso. Olha que doideira. Você precisa verificar qual a probabilidade de todos os seus carros, numa empresa, por exemplo, numa empresa comercial que tem vários vendedores e tem carros, caminhões para entrega, você precisa identificar qual a probabilidade futura de todos os seus carros vão ter sinistro no próximo ano, supondo que você não tem seguro. Qual o sinistro que você vai ter e já reconhecer uma provisão. Tá? Professor. Pode falar, Thaís. Nesse caso, então, ela não vai ser reconhecida como provisão em momento nenhum, mas quando for necessário trocar o revestimento, ela vai ser um passivo genuíno, é isso? Ela vai ser um passivo se eu comprar a prazo. Se eu comprar à vista, sai do carro. Já paga direto. Uhum. Exatamente. Beleza. Entendi. Não. Tá? Então, nesse aqui, só ratificando, não vou reconhecer nunca essa provisão. O que você vai precisar ver é se isso é um ativo. Eu creio que é um ativo, tá? Você vai registrar lá no ativo mobilizado e vai depreciar por 4 anos. Se comprar à vista, credita a caixa, debita ativo mobilizado. Se comprar a prazo, credita passivo e debita o ativo mobilizado, certo? Então, basicamente é uma compra de ativo. Por mais que eu saiba que a cada 4 anos eu vou ter que renovar esse ativo, eu não faço uma provisão para esse ativo, para a compra desse ativo. Não é para isso que servem as provisões, certo? Ela é o mesmo caso da anterior. Também não vou reconhecer isso como custo. Mesmo que agora eu tenha um requisito legal. Veja que não é porque existe uma norma que me diz que eu tenho que fazer, que eu já tenho um evento passado que cria obrigação. Por quê? Porque eu ainda posso me furtar a pagar. Como eu posso me furtar a pagar essa revisão? Vendendo a aeronave, mudando de negócio, certo? Se essa aeronave é por leasing, eu devolvo a aeronave, por exemplo, e pego uma nova. Tá? Então, ainda tem questões futuras que podem determinar se eu tenho que pagar ou não. Aí, o que acontece com essa revisão também? Eu posso ativá-la ela junto com a aeronave, quando eu adquiro ela, e fazer a depreciação dela. Certo? Porque é bem provável que esse é um custo necessário para colocar o ativo em funcionamento.
A provisão de garantia já é uma provisão que as empresas reconhecem. Tá? O evento que gera obrigação é a venda do produto com a garantia. Às vezes essa garantia é dada legalmente, às vezes é dada garantia pela própria empresa. Tá? Às vezes a garantia legal é 30 dias e a empresa oferece 1 ano. Né? Por exemplo, a minha máquina de lavar é da Samsung e ela tem uma plaqueta enorme, garantia de 10 anos de motor. Né? Então, eles estão garantindo ali que esse motor, eles dão garantia por 10 anos. Tá? Agora, esses dias ela parou de funcionar. Aí chamei o técnico, o que foi? Tem uma peça aqui, que é a peça que esquenta para fazer a secagem. Essa peça é garantida? Não, é garantido só o motor. Então, essa peça eu tive que pagar. Certo? Então, a garantia, sim, é um evento que gera obrigação. Tá? O evento que gera obrigação é a venda do produto, e a venda do produto já ocorreu. É provável que tenha valores que saiam, porque a empresa, por experiência passada, sabe que os seus produtos demandam garantias, e ela pode fazer uma estimativa também baseada no passado de quanto vai sair. Certo? Então, sim, é um evento que gera obrigação. O evento que gera obrigação é a venda com garantia. Eu tenho como estimar o valor e... O que mais? Professor, É provável que saiam os recursos. Pode dizer. eu sempre confundo. Quando é provável que ocorra, é que eu devo reconhecer a provisão. É só pensar no radical da palavra, tá? O provável é o que faz provisão. Tá ok, tá ok. Certo? Se for possível, não é possível, é com outro radical. Tá certo? E remoto, nem se fala. Copia tudo pode deixar de divulgar informações exigidas pela IAS 37, CPC 25 em relação ao valor de 10 milhões? Sim, ela pode. Se a gente for lá na norma, vocês vão ver que aqui lá embaixo ele vai falar sobre divulgação. Né? Em aulinha lá, só que a gente fala só divulgação. Então, para cada classe de provisão, tem que falar os valores, né? E eu tenho que fazer uma breve descrição da natureza, o cronograma esperado, etc. Tá? Então, aqui são o que a entidade tem que divulgar. Tá? Mas aí, depois, a norma aqui fala no 92 o seguinte, em casos extremamente raros, pode esperar que a divulgação de alguma ou de todas as informações exigidas pelo item 84 e 89 prejudique seriamente a posição da entidade. Tá? Em tais casos, a empresa não precisa divulgar as informações. Então, é baseado neste item aqui, né, que é o 92, que ele pode dispensar o que é pedido para ele aqui do item 84 e 85. Certo? Então, ela não precisa fazer. Na 7, o que ela vai dizer? Ela vai falar que eu tenho com os produtos, com a tecnologia antiga, ela vai dizer aqui que se todos apresentarem defeitos, ela vai ter 20 milhões de gasto, mas ela estima que apenas 30% dos equipamentos apresentem defeitos. Então, 30% de 20 milhões dá 6 milhões. Já com a nova tecnologia, ela diz que vai passar a gastar 10 milhões se todos os produtos apresentassem defeito, mas apenas 10% deles vão apresentar. Ela estima que vai apresentar. Então, portanto, 10% de 10 vai dar 1. Então, o total aqui, obviamente, é de 7.
Então, 8 é teste. Tá? Então, quanto ao reconhecimento de provisões, é incorreto afirmar que a estimativa do valor da provisão para itens similares pode ser calculada ponderando todos os possíveis resultados com suas probabilidades associadas. Isso é uma coisa que a norma diz que pode. Tá? A B, todas as provisões devem ser descontadas ao seu valor presente. Essa aqui é que está errada. Apesar da norma exigir que você tem que fazer desconto ao valor presente, isso só deve acontecer quando o efeito do valor do dinheiro no tempo é material. Então, não são todas as provisões que devem ser descontadas ao valor presente, mas sim só quando o valor do tempo é material. Tudo bem? Aqui para C, para a entidade que comercializa sobra de produtos eletrônicos, o evento que dá origem à obrigação é de remover essas sobras do mercado. Isso aqui é uma coisa que o Brasil tem uma política de resíduos sólidos. Então, por exemplo, empresas que vendem celular, elas têm um percentual lá de recolhimento do volume de celulares que elas venderam. Então, elas têm que, por isso que, em geral, tem nas lojas de celulares ou nos mercados, cestos para você colocar bateria, celular, etc. Tá? Porque elas têm que atender isso. Tá? E isso aqui está correto, tá certo? Os ajustes periódicos decorrentes da passagem do tempo do valor presente devem ser reconhecidos como despesa financeira? Sim. Tá? Então, só para vocês não ficarem no vácuo sobre essa questão da despesa financeira, então é o ajuste ao valor presente. Então, vamos supor que você tem uma provisão que você vai pagar 500. Só que quando você estima que é 500, na verdade, né? E você também estima que a data é daqui 3 anos. E aí você encontra lá que a taxa de juros, dado que a norma pede lá para a gente, é de 5% ao ano. Então, qual que é o valor que eu devo reconhecer hoje para essa provisão? Então, eu vou colocar lá 500 CHS-FV. Eu pus daqui 3 anos? Quanto que era? Já até esqueci. Alguém lembra? 3 anos. Então, 3 N e a taxa era 5, né? 5I. Isso. PV. Então, qual que é o PV? 43192. Então, é esse valor que eu vou registrar como provisão. Certo? Vou guardar aqui, 43192. E se eu colocar aqui, a hora que passa mais um ano, eu vou ficar só 2 anos de pagar. A hora que eu faço o PV de novo, esse valor dá 45351. A diferença entre 45351 e o 43192 é 21,60. Esse 21,60 ele é registrado como despesa financeira. Tá? É isso que a alternativa D está querendo dizer ali. Tá? Isso aqui, os ajustes periódicos decorrentes da passagem do valor no tempo é despesa financeira. É isso aqui, está certo. Tá? E aí, por fim, no cálculo do valor das provisões, o ganho esperado com a alienação futura de ativos relacionados não deverá ser considerado. Isso também está na nossa aula aqui, também está na norma. Se vocês vierem aqui, cadê? Alienação esperada de ativos. Os ganhos de alienação esperada de ativos não devem ser levados em consideração ao mensurar a provisão. Então, esse aqui é o item 51. Então, a Companhia Cruz de Malta está sendo processada por um concorrente sob a alegação que a entidade, ao combinar preços com demais concorrentes, usou de concorrência desleal para derrubar os preços e, consequência da perda de vendas, está requerendo 5 milhões de indenização. O setor jurídico da Companhia Cruz de Malta avalia que saída de recursos para o pagamento de indenização exigida pelo concorrente é menos do que provável. Se é menos do que provável, mas também não é remota, ela é possível. Tá certo? Lembrando, se não é provável, eu não faço provisão. Tá certo? Nas demonstrações emitidas diante desse cenário, a Cruz de Malta deverá não reconhecer ou divulgar nada a respeito, já que o desembolso é menos que provável. Isso está errado. Por quê? Ela está certa em não reconhecer, mas ao não divulgar ela está errada, porque se não é remoto, é possível, contingente possível, eu devo divulgar no nota explicativa. Certo? Então, essa está errada. B. Reconhecer uma provisão pelos 5 milhões. Também não devo reconhecer porque não é uma provisão, porque não é provável que os recursos saiam. C. Divulgar o fato em nota explicativa, já que é uma obrigação possível. Então, resposta C é a alternativa correta. Tá?
Reconhecer no PL uma reserva de contingências. Também não. Eu faço lá em alguma das aulas, eu faço a distinção dessa questão da reserva de contingência do PL sobre as antigas provisões de contingência que a gente não se tem mais. Tá? Eu não posso fazer uma provisão para contingência, para algo inesperado no futuro que eu creia que vai acontecer. Tá? A definição de passivo, de provisão, não atende a essa potencial provisão para contingências. E não reconhecer ou não divulgar nada até que tenha uma decisão final. Também não devo fazer porque é um passivo contingente possível, devo divulgar nota explicativa. Companhia ABC. Tomou conhecimento que em 10 de dezembro de 2006 uma lei ambiental foi sancionada pelo órgão regulador ambiental do país. De acordo com a nova lei, a empresa deverá instalar até junho de X7, ou seja, no meio do outro ano, um sistema de filtros para o despejo em rio local dos resíduos industriais do seu processo produtivo. Os custos de instalação são estimados em 500 mil, como a companhia ABC deverá tratar isso na demonstração financeira de 2006. Ela deverá reconhecer uma provisão de 500 mil, pois existe a obrigação presente, desembolso provável e estimado confiavelmente. O valor é estimado confiavelmente, e ela, que são esses 500 mil. Agora, o desembolso é provável? Pode ser que sim. Mas ela tem uma obrigação presente? Essa é a grande pergunta. A lei me obriga a instalar o ano que vem. Eu já tenho uma situação em que eu não consiga mais me furtar ao pagamento? Assim como no caso do avião, eu não tenho. Lembra lá o caso do avião? Tem a norma, mas a empresa pode mudar o sistema produtivo dela. Não vai mais despejar resíduo em rio, por exemplo. Ela pode fechar essa fábrica, ela pode vender essa fábrica, essa fábrica pode pegar fogo, enfim, tem muitas maneiras que ainda não fazem com que eu seja obrigado ou compelido a pagar isso. Tá? Então, aqui, ela não tem uma obrigação presente. Então, aqui a gente vai precisar procurar uma alternativa que trate disso. Tá? Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma obrigação possível? Pode ser uma obrigação possível. Por quê? Porque ela está olhando para o futuro e falar, poxa, será que vai mudar muita coisa até lá? Não, não vai mudar muita coisa. Eu pretendo continuar com a fábrica e tal. Então, o que eu posso fazer? Eu posso divulgar em nota explicativa. Posso não, devo, né? Já que é um passivo possível. Tá? O desembolso é possível. Mas ele ainda não tem uma obrigação presente derivada de evento passado. Tá? Então, ela vai ignorar esse fato na demonstração contábil de 2006? Não. Ela não vai poder ignorar. Ela vai ter que dizer lá em nota explicativa. C. Reconhecer como provisão 250 em X6 e 250 em X7? Também não. Provisão não faz esse tipo de quebra por ano, tá? Porque está no meio do ano. Ou você reconhece tudo, ou você não reconhece nada. Não reconhecer nenhuma provisão, já que a empresa poderá mudar seu processo industrial de forma a não mais despejar os resíduos no rio. E, portanto, não existe uma obrigação presente para o desembolso futuro. Mas, como existe uma obrigação possível, ela deve divulgar esse fato na nossa explicativa. Então, eu considero aqui a alternativa correta, a alternativa D, D de jeans, porque ela tem uma obrigação possível. Certo? Exercício 11 de provisões, que ele trata lá de um contrato oneroso, né? O que é um contrato oneroso? O contrato que os benefícios do contrato não superam o quanto eu tenho que pagar. E, em geral, isso acontece quando há uma quebra de contrato. Então, houve uma quebra de contrato. Vocês estão vendo o Excel aqui? Sim. Então, nós tivemos uma quebra de contrato e ele diz lá que falta metade do tempo, né? Então, ainda faltam 4 anos para esse contrato. E esse contrato prevê pagamentos
de R$1.000 mensais. E eu falei para vocês fazerem esse negócio de forma anual. Tá? Quem fez mensal aí e não prestou atenção, tá tudo bem também. O importante é você tentar entender aqui o que nós vamos falar. Tá? Bom, aí o que a norma me diz? Bom, então eu tenho um contrato que eu vou ter que pagar, eu tenho que reconhecer isso agora. Né? Esses valor total aqui, então, vai ser os 4 anos que faltam vezes 12 mil. O total que falta é 48 mil, certo? Só que eu vou pagar isso aqui de forma parcelada. Como é que eu vou pagar isso de forma parcelada? Eu vou pagar isso a R$1.000 por mês, tá? Ou, como no nosso exemplo, 12 mil por ano, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é encontrar qual o valor presente desses contratos. E aqui no Excel eu faço essa maneira aqui, porque depois a gente já vai precisar desse negócio. Então eu vou fazer aqui a tabelinha, para quem lá está com a matemática financeira enferrujada. Acho que eles liberam essa semana lá o nosso curso de matemática financeira para a terceira turma, e quem quiser fazer, obviamente, estará mais que convidado, certo? Aí a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou encontrar o valor presente. Aqui a gente faz pela... Opa, falta uma informação aqui. A taxa de juros. A taxa de juros é de 5% ao ano. Então, o valor presente dessa brincadeira aqui é a taxa 5%, 4 períodos, e os meus pagamentos são de 12 mil anuais. Portanto, eu tenho um valor presente de 42.551,41, certo? Bom, e como é que eu calculo a parcela? Não preciso calcular, porque eu já sei quais são as parcelas, são 4 parcelas de 12 mil. Os juros, eu calculo sempre os juros, a taxa de juros aqui, vezes o saldo devedor do período seguinte. Esses vão sempre os seus juros. Eu vou travar a célula aqui da taxa e arrastar esse negócio para baixo. A amortização é sempre a parcela menos os juros. Então, é igual para todos. E por fim, o saldo devedor, ele é o saldo devedor do período anterior menos a amortização do período atual. Então, saldo devedor do período anterior menos a amortização do período atual. Saldo devedor do período anterior menos a amortização do período atual. E se tudo der certo, esse negócio na última tem que dar 0. Então tá lá, deu 0. Ou seja, na hora que eu pago as 12 parcelas, as 4 parcelas de 12 mil, há uma taxa de 5%, no último período isso zera. Né? E por que que esse negócio aqui é importante para a gente? Porque ele vai nos dizer como contabilizar essa parada toda aqui, certo? Como é que isso vai acontecer? Então, eu vou pôr aqui o balanço. E eu falei lá para vocês, para que a empresa começasse com um caixa de 50 mil. Deixa eu já ir formatando aqui para ficar bonitinho. E aqui, então, a conta ativo total vai ser, eu só tenho esse circulante, não tem mais nada. Tá? Isso aqui no saldo inicial. Aí vamos lá, muito bem. Depois eu vou lá para o passivo. Aí eu vou ter aqui o passivo circulante. E aí eu vou fazer aqui, ó, 2 contas. Contrato oneroso, passivo circulante, e juros a transcorrer também no passivo circulante. Aí depois eu venho para baixo, vou criar o passivo não circulante
contrato oneroso do passivo não circulante e os juros a transcorrer do passivo não circulante. Está todo mundo aqui. E aí, por fim, patrimônio líquido. Lá no patrimônio líquido, o que eu vou ter? Eu vou ter o capital social de 50 mil, que é o mesmo que eu coloquei no caixa, tá certo? Eu vou ter aqui, eu vou colocar um lucro, prejuízo do exercício e vou colocar um lucro prejuízo acumulado. Só para a gente ter essas continhas aqui separadas. Vocês conseguirem identificar o que é de cada ano. Depois eu ainda vou fazer uma DRE. Nessa DRE vão ter várias contas lá, mas em especial a gente está preocupado. A primeira é perda por contrato oneroso e a segunda é despesa financeira. Mais um monte de conta. Lucro barra prejuízo do exercício. E aqui, obviamente, esse lucro prejuízo do exercício aqui será igual a este. Muito bem. Então, nós já sabemos aqui que a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer esse valor aqui, ó, 42.551,41. Então, o que vai ser? O que é esse valor? Mais uma vez, ele é o valor presente das parcelas de 12 mil trazido a 5%, que foi a taxa que a administração determinou. Muito bem. Então, este valor aqui de 42.551,41 é o valor que eu vou lançar em perda no contrato oneroso. Certo? Então, no dia que eu fiz o contrato oneroso lá, ou seja, aconteceu algo que esse contrato oneroso apareceu para mim, eu já tenho esse valor para ser lançado. Tá? E esse valor, por que eu fiz o ajuste a valor presente? Porque essa série de pagamentos estão no futuro. Tá? O dinheiro de hoje nunca vale o dinheiro da frente. Muito sempre, quando eu vou dar exemplo desse negócio do dinheiro de hoje, não vale a mesma coisa do dinheiro do futuro, falam que é inflação e tal. Então, um país que não tem inflação, o dinheiro de hoje vale a mesma coisa que o futuro? É claro que não. Por que o dinheiro vale deve valer mais no futuro do que hoje? Porque, em geral, isso acontece porque alguém não tem um dinheiro e outro tem. E aí, esse que não tem, ele, em vez de esperar juntar o dinheiro para tomar a decisão de consumo que ele quer, ou de investimento, ele pega o que tem. O cara que tem o dinheiro está deixando de consumir hoje. Para ele deixar de consumir hoje, ele cobra uma taxa. Tá? Ele cobra um aluguel do dinheiro. Certo? É a mesma coisa da casa. Eu tenho uma casa. Eu vou oferecer aluguel para você. Por que eu vou oferecer aluguel para você? Porque eu não vou consumir a casa, vou deixar você consumir. Então, em troca do consumo da casa, eu te cobro um valor. Tá certo? Então, mesmo em lugares que não tem inflação, o dinheiro de hoje não vale a mesma coisa que o dinheiro do futuro. Isso é muito importante que vocês tenham consigo. Aí chega a parte difícil. Por que a parte difícil? Porque eu tenho que segregar esses 42 mil aqui no passivo circulante e no passivo não circulante. Bom, muito bem. O valor que eu tenho que pagar, que é o contrato oneroso, eu já sei que são 12 mil, que é dessa primeira parcela aqui, certo? Deixa eu diminuir essas letrinhas aqui. Estão 10? Estão 10. E essa aqui estão 11. Muito bem. Só somar aqui. E eu sei que as outras 3 parcelas, elas estão aqui. Só que agora eu tenho que colocar nesses juros um valor suficiente que faça com que essa parcela se reduza. Porque esse 12 mil aqui ele vai ser no final do ano. No começo do ano ele não vale os meus 12 mil. Certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma outra tabelinha dessa. O que vai ter nesta tabelinha?
eu vou fazer aqui, ó, eu vou colocar aqui qual é a parcela, qual é o valor presente dessa parcela e o que tem de juros. Tá? Então, qual que é a parcela? Bom, a parcela é 12 mil. Qual que é o valor presente dessa parcela? Primeiro que não tem esse zero aqui. Qual que é o valor presente dessa parcela? Eu vou colocar aqui o valor presente. Vai ser a taxa. O número de pagamentos, bom, essa aqui eu pago no final do ano. Então, ela é apenas um período. E o valor futuro dela é 12 mil. Então, o valor presente de 12 mil, daqui a um ano, é 11,42857. Se o valor presente é 11,428 e o valor futuro é 12, significa que quando eu... Saúde, parcela menos valor presente, eu... Peraí, pessoal, deixa eu mutar todo mundo aqui. Quando eu faço parcela menos valor presente, eu encontro os juros, tá certo? E eu vou fazer isso para todas as outras 4, para as outras 3, tá? Então, eu faço aqui o valor presente da segunda, com 2 períodos, valor presente da terceira, com 3 períodos, valor presente da quarta, com 4 períodos. Muito bem. Encontro os valores presentes, logo, a hora que eu faço o valor da parcela menos valor presente, eu encontro os juros. Então, aqui, ó, eu já vou começar a dizer que o meu saldo inicial de juros a transcorrer então, o saldo inicial do meu juros a transcorrer, qual que vai ser? No passivo circulante, vai ser, obviamente, só esse valor aqui. E no passivo não circulante? Eita. Será a soma dos juros das outras 3 parcelas. De modo que o total vai dar esse valor aqui. E o que significa esse valor aqui? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Esse aqui para baixo, eu preciso de 2. Se eu fizer os totais aqui, ó, nesse valor de cima, você vai ver que a soma das amortizações, ela tem que dar exatamente saldo devedor, certo? Vou pintando aqui para vocês verem onde é que soma com quem. Se eu fizer a soma desses juros aqui, ele tem que dar exatamente essa soma aqui, ó. Certo? Então, veja, o que é o 5,48859? É a soma dos juros que estão aqui, né? E dos juros que estão aqui. Muito bem. Então, agora eu já sei que se eu vier aqui colocar passivo, os juros a transcorrer do passivo circulante, eu vou colocar esse valor aqui negativo. E eu vou ficar com 11,428 aqui. E aqui eu vou ficar com 4,877,17. Vejam agora. Tá vendo esse 11,428 aqui, ó? Onde que eu encontro ele? Eu encontro ele aqui. Vou deixar em vermelho aqui para vocês verem. Então, o que é 11,42857? É o valor do contrato oneroso que eu tenho que pagar 12 mil no fim do ano, menos os juros dele. E esse 31? Esse 31, uma cor mais viva. Se eu somar esse aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui no cantinho, mas eu posso colocar aqui para vocês. Se eu colocar a soma desses 3 aqui, ele dá o mesmo 31.122,83. Certo? Então, esse 571,43 aqui, vou colocar de laranja e vou colocar de laranja. E esse 4877? 4877 vamos colocar de verde mais escuro aqui. E se eu somar esses 3, eu também tenho 4877. Só para que vocês consigam ver melhor. 4877. Certo? Estamos navegando junto até aqui ou quem se perdeu se eu tiver que voltar, não voltar tanto no tempo?
Professor, eu fiquei na dúvida porque na primeira tabela você coloca como no primeiro período uma amortização de 9.872 e um juros de 2.000. E Isso. quando você vai fazer o balanço aqui desse primeiro período, você Embaixo. coloca os juros diferentes. Isso. Por que inverteu o valor dos juros aí? Ficou na ordem ao contrário? Excelente pergunta. O que são esses juros aqui de 212757? Essa é a pergunta do show do bilhão. Nós vamos aqui, ó. Eu vou fazer um aqui. Deixa eu copiar aqui que eu vou precisar de um desse. E aí eu vou tentar responder para você aqui agora, fazendo Então vamos lá, ó. Antes de responder sua pergunta, então. Quer dizer, eu vou trabalhar aqui para responder sua pergunta. Acho que foi o Felipe, né, que perguntou. Mas Mesmo. tá. Tem dois Felipe, né? Felipe Santos. Felipe, ó. Então, imagina, isso aqui é no começo do período. Foi lá no 1º de janeiro, certo? Que eu fiz toda essa brincadeira aqui. Tudo isso que eu fiz aqui é para 1º de janeiro. 1º de janeiro eu rompi o contrato e eu estou reconhecendo o meu valor que eu preciso deixar lá no contrato. Deixa eu só fechar o balanço aqui. Vou colocar aqui passivo mais PL total. Então, qual vai ser o meu passivo mais PL total? Vai ser esse, mais esse, mais esse, que precisa dar os 50 mil lá de cima, né? Ufa, bateu. Vocês acham que não, mas o professor também é igual aluno, cara. A gente não muda. A gente ainda sempre o coração palpita a hora que você vai somar o passivo para ver se bateu com o ativo. Tá? Então, bateu aqui o ativo. O que eu tenho no ativo? 50 mil em caixa. O que eu tenho no passivo? Eu tenho um contrato oneroso aqui da parcela no curto prazo. Tenho mais 3 parcelas no longo. Tenho 50 mil de capital social, só que eu tomei um prejuízo de 42 aqui do contrato oneroso que eu fiz. Tá certo? Aí eu vou para o segundo período. Bom, o segundo período, a primeira coisa que vai acontecer... Deixa eu um pouquinho mais para cá. Isso. A primeira coisa que vai acontecer é eu pagar uma parcela, certo? Então, eu vou vir aqui no caixa e vou tirar 12 mil. Então, vou ficar com 38 mil no caixa. Tá? O meu ativo, obviamente... Obviamente, o meu ativo está com 38 mil. Muito bem. Agora eu vou ver o passivo. Bom, o passivo, a primeira coisa que eu liquidei foi essa parcela do contrato oneroso que está no circulante. Tá certo? Então, essa minha primeira parcela aqui, ó, ela foi embora. Deixa eu fazer, cadê? Fonte. Taxado. Ela foi embora. Tá? A mesma coisa aqui embaixo. Portanto, a hora que eu vou fazer aqui no saldo final, né? Saldo final. No fim do período, eu já não tenho mais essa parcela. Então é 0, 0, 0. Tirar essas coisas aqui. 0, 0, 0. Aí o que me sobraram então? Me sobraram a segunda parcela, a terceira parcela e a quarta parcela. Só que essa segunda parcela agora, como eu estou no fim do ano 1, ela se tornou a primeira parcela de novo. Certo? Então é a parcela 2, mas agora ela só está a um período de ser paga. Então, para tentar melhorar esse negócio, eu vou colocar aqui, ó. 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil. Vou colocar aqui o ano de 2000. Alguém lembra o ano? O ano é 2015? Alguém sabe me dizer? Do exercício aí? People? Tá todo mundo aí?
Eu tô pegando o exercício porque eu não lembro o ano, não. Só um minutinho. Então tá bom. Achei que estava caído ou falando das paredes. 2014. 2014? No fim de 14, ele quebra o contrato. Não, no final de 16. Final Ele de quebra o 16, ele quebra o contrato. Isso. Então, ele vai pagar 2017, 2018, 2019 e 2020. Então, no período, no início, que eu chamei aqui de inicial, o valor, ele está período, vou colocar aqui se ele está no circulante. Então, no reconhecimento inicial, esse aqui é o período 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Certo? E esse aqui está sim no circulante, e esse não, esse não, esse não. A hora que passou um ano, nós estamos aqui no que eu vou chamar de final. Agora eu já tenho 18, 2019 e 2020. Então, esta parcela aqui, deixa eu diminuir a janela aqui, eu tenho que tirar esse negócio daqui. Cadê minhas formas? Formas aqui. Então, esta parcela que estava em 18, ela veio para cá. A de 19... A de 19 também pulou para cá. E a de 20 também pulou para cá. Certo? Então, esta parcela aqui, que estava no longo prazo, agora era do curto. Essa que estava no longo prazo é do curto, essa que estava no longo prazo é do curto. Então, veja. A hora que eu vou fazer o valor presente dessa segunda parcela, eu vou colocar aqui, a taxa dela é de 5%. O período vai ser apenas um. Apesar dela ser a segunda parcela, falta apenas um período para ela vencer. E o pagamento, vou pôr esse 1 aqui. E o pagamento, perdão, e o valor futuro, 12 mil. Então, a hora que eu faço o valor presente dela, dá 11.428,27. Portanto, os juros dela, 571,43. A hora que eu arrasto aqui para os dois, vejam que ele pega ali como sendo o período 2, faltando 2 períodos para acabar, e aqui faltando 2 períodos para acabar. 3 períodos para acabar. Então, o que é que está no circulante e no não circulante? Então, nós vamos fazer a mesma continha aqui. Ó. O que está no circulante? Apenas esse. E o que está no não circulante? Essas duas. Então, é esse o registro que eu vou fazer ali. Então, vou colocar aqui, ó, contrato oneroso. É a segunda parcela, 12 mil. E os juros é o passivo circulante aqui de juros. No longo prazo, a mesma coisa. Só que agora faltam só apenas duas parcelas, a 3 e a 4. E os juros desses dois aqui, da parcela 3 e 4. Isso tem que ficar negativo. Muito bem. Vou somar aqui. Notem que aqui, ó, esse 11.428 vai dar o mesmo 11.428. Por quê? Porque é o mesmo 12 mil trazido a valor presente por um período. Então, ele vai ter que sempre dar o mesmo. Se eu fizer o período 3 e o 4 aqui, vão ser mais duas vezes repetido isso. O que vai mudar é o longo prazo. Por quê? O longo prazo, eu pego uma parcela que é do longo prazo e jogo sempre para o curto. Tá? Muito bem. E aí, agora, vou tentar agora mostrar para vocês, vou mostrar para vocês a despesa financeira. Vou trazer isso aqui um pouco para baixo, porque é na despesa financeira que eu vou conseguir explicar o que o Felipe perguntou. Eu vou fazer aqui despesa financeira. Vou colocar aqui, vou colocar 1, 2, 3, 4. Vou colocar aqui saldo inicial, saldo final
e aqui despesa. Então, o que vai ser o saldo inicial? Vai ser esse 571,43 que estava aqui. E o saldo final, esses juros que está aqui, que já não existe. Então, portanto, quanto eu lancei em despesa? 571,43. Qual o saldo inicial da segunda? 1.115,65. Qual o saldo final da segunda? 571,43. Portanto, o que eu vou ser lançado em despesa para a segunda parcela, 544,22. A terceira, saldo inicial é esse aqui. Saldo final é esse aqui. Portanto, um menos o outro. Essa é a despesa financeira. Por último, saldo inicial, saldo final, um menos o outro. Hora que eu somo aqui, Felipe, ó. Sabe quanto dá esse valor? 2122 2757, que é exatamente esse valor que você me perguntou aqui, ó. Então, o que significa 2127 e 57? É os juros somados de todo esse pessoal aqui, quando trazidos a valor presente, mas apenas do período 1. E o que é isso 163395? Vai ser os juros do período 2, quando eu pego todo mundo e trago para cá. 115,65 vai ser as duas últimas parcelas trazidas a valor presente. E essa aqui é apenas da última parcela trazida a valor presente. Muito bem. Então, quanto vai ser a minha despesa financeira? A minha despesa financeira, ela já está dada ali pela tabela. Pode ser tanto aqui onde eu peguei aqui fazendo os cálculos, pode ser tanto aqui em cima. Então, a despesa financeira é essa. Professor, mas se a despesa financeira ali em cima e está tudo certo, para que você fez esse mundaréu de conta? Porque eu preciso desses valores aqui, ó, para lançar em juros a transcorrer. É só para isso que eu preciso desses valores. Né? Vamos pegar outras cores aqui. Vou pegar esse azul bebê. Azul piscina aqui, sei lá qual que é esse azul. E vou pegar esse roxo. E pego esse roxo aqui. E agora, aonde está esse 2157 aqui? Vou fazer aqui outra cor que eu não usei ainda. Amarelo? Nossa, no amarelo a gente não enxerga. Não, já sei, vou pintar o fundo de amarelo. Então, fundo de amarelo. Fundo de amarelo. Vou tirar esse amarelo aqui. Então, aqui está o valor. Deixa eu fazer meu lucro prejuízo aqui. Agora eu vou continuar. O capital social é 50 mil, o lucro prejuízo do exercício é esse 212757, o lucro acumulado é esse aqui. E aqui o meu PL, então. Estou com PL de 5 mil positivo ainda. Hora que eu somar, esse, mais esse, 38 mil. E quem é o 38 mil? É exatamente o valor que eu ainda tenho lá no ativo em função do meu caixa. Tá? Então, Felipe, o que é o 212757? 212757 é a despesa financeira do período, mas ela é a despesa financeira de todas essas parcelas, das 4 parcelas. E para eu colocar na contabilidade, eu preciso segregar quem é do quê. Então, para isso, eu faço aqui o saldo inicial e o saldo final de juros e comparo os dois. Um menos o outro, eu tenho aqui o valor. Tá certo? Perfeito. Compreendi. Tem um jeito mais fácil? Tem. Qual que é o valor de juros sempre da primeira parcela? Sempre vai ser esse valor último aqui, ó. Por quê? Porque ele é só uma parcela trazida a valor presente. Então, ele é sempre esse. E qual que é o valor desse aqui? O valor desse vai ser o que você tem de restante de juros, menos esse. Então, se eu somar esses dois aqui, ó, dá 2,479,60. E para o primeiro período? Era só somar os 3 primeiros. 4,877 e 17. 4,877 e 17. O que eu fiz aqui é mostrar para você de forma analítica como se dá a construção desses números aqui.
e não apenas uma maneira de você decorar para fazer esse negócio. E por que eu estou te falando isso? Porque na vida real, as parcelas não são todas iguais. Elas sofrem reajuste de inflação, pode ter alguma questão contratual, elas podem ter uma taxinha que vai variando, como a taxa ela varia de outra maneira que não juros, ela acontece de outra maneira. Enfim, você vai precisar fazer esse negócio aqui de qualquer jeito. Tá? Mas ainda temos esse macetinho aqui para quem quiser. Professor, Oi? a taxa lá no exercício estava 2% ao mês. Você tinha pedido ela durante a aula para ser considerado como 5 ou foi só... Ixi, eu que coloquei uma aqui aleatória. Mas se a gente mudar aqui, tá 2% ao mês? Isso. 2% ao mês, então vai dar 24... Bom, vamos pôr ela... vamos pôr 24. Não, mas importante, o raciocínio deu para entender. Exatamente. Se eu pôr 24 aqui, eu espero que tudo esteja batendo, porque está tudo linkado. Tá vendo? Ó, a despesa vira 28 e os juros viram 6, né? Os juros eram 2, né? Mas o que acontece é que eu ponho mais taxa, o meu valor presente cai. Tá vendo? Se eu mudar aqui, ó, fica vendo essa célula azul aqui, ó, a célula C12. Se eu mudar para 5 onde estava, a gente volta lá para os 42 mil. Tá certo? Mas se é 2% ao mês, vamos pôr 24 aqui e fica certo. Tudo bem, pessoal? Então, só para a gente deixar muito claro aqui. Quais são os lançamentos? Então, primeiro, vocês gostam de ver débito, todos os débitos, depois os créditos, todos os créditos, todos os débitos? O que vocês aprenderam aí que vocês, na hora que vocês leem, vocês aceitam? Ou tanto faz? Débito, crédito. Débito, crédito. Débito, depois crédito? Débito, depois crédito. Então, a primeira lá, deixa eu lembrar aqui, débito. O primeiro débito é a perda do contrato oneroso. Vai ser de quanto? Vai ser do valor presente aqui. Certo? Depois, eu vou ter ainda um débito dos juros a transcorrer. No passivo circulante. E um débito de juros a transcorrer no passivo não circulante. Eita! Olha, tá difícil aqui. Pronto. Depois o crédito vai ser... contrato oneroso no passivo circulante e contrato oneroso no passivo não circulante. Então, quanto que é os juros a transcorrer aqui? Os juros a transcorrer vai ser o 571 e alguma coisa. Ah, não, agora é mais 571, né? É esse valor aqui. E esse aqui vai ser a soma dos outros 3. O contrato oneroso vai ser 12 mil, que é a primeira parcela. Depois a soma das outras 3 parcelas. Vamos ver se os débitos e os créditos estão batendo? Vamos somar esse aqui, menos a soma desse aqui. Se der 0, ok. Então, bateu. Certo? Então, essa aqui é a forma do lançamento. Esqueci de colocar aqui, né? Reconhecimento inicial. E aqui eu vou colocar pagamento da primeira parcela. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Primeiro eu vou colocar o caixa. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo de cabeça agora, fazer todos os débitos, depois todos os créditos. Vamos tentar. Então, primeiro é o caixa. E o crédito do caixa vai ser contrato oneroso no passivo circulante. Certo? Na sequência,
eu vou trazer o do longo prazo para o curto. Então, eu vou debitar o contrato oneroso do não circulante por também 12 mil. E vou creditar... Aqui eu fiz uma coisa errada, né? Vocês estão aí e nem me falaram nada. Não vou debitar caixa, não. Creditar o caixa. Debitar passivo oneroso. Vou diminuir o passivo oneroso e diminuir o caixa. Aí depois, o que eu vou fazer? Bom, já que eu eliminei uma do passivo oneroso e do passivo circulante, eu vou trazer uma do longo prazo para o curto. Então, eu tiro do longo prazo e trago para o curto. Muito bem. Depois, eu vou registrar a baixa da despesa financeira. Despesa financeira. Qual vai ser o valor da despesa financeira? Vai ser todo o valor aqui do primeiro ano, ó, de juros. E aí eu vou creditar juros a transcorrer do passivo circulante e também vou creditar juros a transcorrer do passivo não circulante. Afinal de contas, todo mundo passou o tempo, né? Então, passivo circulante. Despesa aqui. Passivo circulante e do passivo não circulante. É a soma desses caras aqui. Acho que é isso. Fizemos mais alguma coisa? Agora você tem que transferir os juros para o passivo circulante de novo, para o período que vai começar? Verdade, temos a transferência também. Então, aqui eu vou creditar os juros a transcorrer. Esse transcorrer está errado aqui. Eu vou creditar os juros a transcorrer do longo prazo para o curto prazo. Que quebradeira. Pronto, desabilitei o som aí do cidadão. O débito e o crédito aí não ficou invertido, professor? Eu vou tirar do longo prazo e vou jogar para o curto prazo. Essa conta de juros a transcorrer, ela é uma conta redutora do passivo. Então, para aumentar, ela debita e para reduzir, ela acredita. Tá? Então, a única coisa que talvez fique invertida é que você quer ver o débito antes do crédito. Tudo bem? Beleza. Quem que eu vou jogar para o curto prazo? Eu vou jogar para o curto prazo sempre aquele primeiro valor, né? Que é esse aqui. Deixa eu ver só se eu mudar aqui para 5 aqui como estava, ele altera tudo. Altera. Não está tudo linkado. Então, aqui por último, eu tirei, além de tirar, vamos deixar isso perto. Vou tirar ele daqui para cá, vou para cá. Então, vou pôr aqui um histórico, vai. Histórico. Qual que é o histórico aqui? Então, aqui é reconhecimento da perda, alocação de juros a transcorrer no passivo circulante e alocação de juros a transcorrer no passivo não circulante.
reconhecimento do passivo no passivo circulante, reconhecimento do passivo no passivo não circulante. E agora aqui embaixo. Então aqui esses dois primeiros é pagamento da primeira parcela. Depois, reconhecimento da despesa financeira. Depois, transferência do... É isso? O que é isso? Eu confundi aqui. 1, 2, 1, 2. Opa, tá a mais aqui. Alguém tá a mais aqui. Deixa eu ver quem que tá igual. Esse lançamento de 6 mil com o de 2 mil com o de 4 mil, que é o lançamento da despesa financeira, né? A despesa financeira. São 3 lançamentos. São 3, é verdade, tem razão. Então, esses 3 aqui são o reconhecimento. Deixa eu quebrar isso aqui. E quebrar por no meio. E aí aqui depois, trazer o não circulante para o circulante. Trazer o juros a transcorrer do não circulante para o circulante. E aqui embaixo, trazer a parcela não circulante para o circulante.